E aí, E partiu? aí, galera? Saber um Partiu. pouquinho mais sobre o planejamento da nossa viagem de Orlando? Partiu. E para começar esse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre dois temas, que são as passagens aéreas e também a hospedagem lá no destino, no caso Orlando. Né? Então, existem inúmeras companhias aéreas e você pode escolher aí de acordo com as promoções vigentes na época quando você for comprar sua passagem. Né? A gente sempre aconselha comprar com certa antecedência para aproveitar as promoções. De vez em quando aparecem algumas promoções relâmpagos, tem vários sites que vocês podem fazer o comparativo das companhias aéreas em relação a preços, né? Não vou falar os sites, todo mundo já deve conhecer aqui. Mas assim, procura, se possível, voos ou diretos ou com menos conexões possíveis, porque já cheguei a ver voos que você vai demorar 27 horas para chegar no lugar, aí é muito ruim. Né? Inclusive, quando a gente estava cotando as nossas viagens, um dos voos que estava mais em conta era um voo, acho que era da Avianca, se não me engano, né? Uma ótima companhia, mas o voo ia demorar 27 horas. A conexão era muito demorada, ia ficar muito tempo no aeroporto, acho que era em Bogotá para a conexão, aí a gente descartou. E aí a gente conseguiu uma promoção assim muito boa pela Latam, que é uma ótima companhia também, para fazer um voo direto São Paulo-Orlando e de volta. Ó, conseguimos com um preço excelente. Então a gente não perdeu tempo e adquiriu essa passagem. Mas já vão cotando, vão vendo com antecedência. Acho que com 6 meses de antecedência já é um prazo legal para poder estar comprando as passagens. Aí faz aquela avaliação, vale a pena mais pagar à vista e parcelar outras coisas, vale a pena parcelar a passagem e pagar, sei lá, os ingressos à vista, aí depende, né, do roteiro de cada um. No nosso caso, como a gente optou por um roteiro muito completo, com muitos parques, com ingressos para mais de um dia nos parques, né? Por exemplo, o passe que a gente comprou, o ticket do Universal, são para 14 dias. A gente pode ir durante 14 dias seguidos no parque se a gente quiser. Então é um ingresso um pouquinho mais caro. Então a gente optou por pagar as passagens à vista para aproveitar a promoção e parcelamos o ingresso, como já tinha falado anteriormente. Né? Mas é isso. Qualquer dúvida, deixe escrito aí, né? Manda uma mensagem que a gente responde para vocês também. Lembrando que o nosso roteiro completo nós montamos. A gente não foi em nenhuma operadora, como normalmente que acontece. Você pensa numa viagem, aí você já vai num lugar e fecha a sua viagem completa, com passagem, com hospedagem, com os passeios que você vai fazer. Só que isso acaba te limitando nas questões de dia, porque normalmente os pacotes de operadoras já vêm um número de dias determinado. E os passeios também, às vezes, você tem que fazer um passeio com o grupo ou em um determinado dia. Então, a gente não queria ter essa questão de fazer o roteiro que alguém montou. A gente quis montar o nosso próprio roteiro. Então, toda a nossa viagem foi organizada por nós. A contratação, a pesquisa, o roteiro, tudo foi montado por nós. Então, lógico que eu tive muita ajuda de vídeos na internet, canais do YouTube que ajudaram muito, principalmente nas questões relacionadas aos parques, que eu não conhecia muita coisa, mas em tudo. Em passagem também, por exemplo, o que compensa mais? Você fazer uma escala maior e pagar menos ou aproveitar mais o seu tempo lá na viagem, né? Então, tudo isso você tem que colocar na balança, né? É o Às vezes você custo-benefício. paga um pouquinho a mais para fazer um voo direto ou fazer uma conexão e você vai aproveitar muito mais lá. Né? Então, tudo tem que ser verificado, mas às vezes tem pessoas que preferem chegar lá no final do dia, descansar e começar o seu roteiro no outro dia. A gente vai começar um roteiro desde o primeiro dia que a gente chegar lá. Então, a gente precisava de um voo que não ocupasse muito o tempo do primeiro dia, pra gente já utilizar. O que eu aconselho ou vocês pegarem um voo que saia tarde da noite do Brasil para chegar logo cedo em Orlando, já começa a aproveitar nesse primeiro dia também para ir para sua hospedagem, já pode sair fazer uma comprinha aí num Walmart, num mercado, né? Ou o nosso caso é um voo que sai 9h30 da manhã de Guarulhos
né, chegando às 3h20 da tarde em Orlando. Então já dá para você aproveitar um pouquinho também. Né? E o retorno a gente optou por um voo mais tarde, para que a gente possa aproveitar também o último dia, né, antes de entregar o carro lá na locadora então, praticamente, pro aeroporto, né? nos voos a gente tem um dia, né? Que seria a metade do primeiro dia quando chega lá e a metade do último dia. Então, a gente está voando só, né, um dia de voo seria, né? E o outro a gente está aproveitando. Agora, na questão de hospedagem. Primeiro, a gente já descartou a questão de hotel, porque não era a intenção a gente usar a estrutura de hotel, ficar em hotel. A gente não tem nenhum dia livre para aproveitar, por exemplo, um hotel. Que no caso dos hotéis de Orlando ou no complexo da Disney, porque a Disney tem os parques e tem os hotéis em volta, assim como na Universal também tem os parques da Universal e tem o complexo de hotéis, então que são mais próximos aos parques, fora os outros hotéis que tem em Orlando. Mas qualquer hotel que você fique, você tem uma estrutura de hotel, que é legal você ter um tempo para aproveitar. E a gente não vai ter esse tempo, então não era viável a gente ter um hotel. Então a gente já descartou isso na primeira ideia. Aí nós tínhamos duas outras opções. Só uma coisa, essa questão de não ter o tempo para aproveitar não foi uma questão assim de erro ou de falta de planejamento, foi uma questão exatamente planejada, não ter esse tempo de hotel, porque a gente queria aproveitar mais as atividades dos parques e da cidade. Sim, né? A intenção da viagem é fazer o máximo de atividades possíveis então, que a gente que a gente quer conseguir. ficar em casa ou no hotel que fosse. Né? Então, até porque a gente já viajou bastante, então a gente trabalha com turismo também, então a nossa viagem não é uma viagem para descansar, é uma viagem para aproveitar mesmo. A gente vai ter atividade todos os dias, parques seguidos, mas é isso que a gente estava buscando mesmo. É cansativo, Muito. mas tem que aguentar. Mas tem que aguentar. Né? Então a gente está no pique aí para curtir tudo isso. E depois até se alguém quiser alguma dica maior, fala, pô, dá para passar o roteiro que vocês fizeram, eu gostaria de fazer igual, quero uma coisa intensa. A gente passa exatamente o cronograma, a gente tem tudo numa tabela. Aí a gente manda por e-mail para quem quiser e pode até imprimir e seguir o mesmo roteiro que a gente. Sim, depois a gente mostra direitinho, completinho. Então, descartado o hotel, a gente tinha duas opções. Uma era casas alugadas, que existem muitas em Orlando, que acho que a maioria das pessoas também acabam priorizando esse tipo de hospedagem lá, porque hospedam muitas pessoas, tem casas para 10 pessoas, 15, casas grandes com 3 quartos, 5 quartos, 3 banheiros, são muito legais, com piscina privativa. Então, para grupos acaba sendo vantajoso. E você tem a flexibilidade também de não ter essa questão de horário, né? Você está dentro de uma casa. Acho que né, não sei também, essa facilidade e acho que conforto também. Eu não sei, tem gente que gosta de hotel, de ter o luxo do hotel, né? Tem gente que prefere ter a comodidade da casa, aí depende do perfil. Mas a casa é uma opção bem legal, as casas viável, são porque são casas que não são caras. Uma média aí de diária num hotel, você vai pagar em torno de uns $150, mais ou menos, uma diária de hotel. Numa casa, você paga esse valor, só que é dividido em 7 pessoas, né? Então, é vantajoso. Né? E são casas super seguras, porque todas elas ficam dentro de condomínios fechados. A entrada no condomínio é com código, a entrada da casa é tudo com código. Você faz o check-in direto com o dono da casa via celular, ele te manda o código, pelo celular você já digita ali, já libera a casa, os alarmes e tudo. Tem toda a estrutura de um condomínio com parte esportiva, parte de salão de jogos, piscinas, e as casas têm normalmente também uma piscina privativa, além de ser todas equipadas com Wi-Fi, toda a parte de utensílios, TVs, assim, muito preparadas para receber o pessoal. Aí a única coisa que a gente acabou não fechando com essas casas é porque eles não têm disponibilidade para casas pequenas. E nós estamos indo só nós dois. Então eles só têm casas grandes, né, para fazer o aluguel. Então não compensava a gente alugar uma casa grande para ficar só nós dois. Então a gente optou por uma outra opção que para mim conheci há pouco tempo e é uma das melhores opções de hospedagem, que é o Airbnb.
que muitas pessoas acreditam que eu vou ficar na casa de alguém, vou ficar com a pessoa, vou usar um quarto. Existe sim esses tipos de opção no Airbnb, mas existem opções de casas separadas, né? Aluguel de casas, né? Você pode alugar desde o sofá da casa da pessoa até um quarto compartilhado da casa da pessoa, ou uma casa, um apartamento só para você, privativo, que foi o que a gente optou. A gente escolheu então no Airbnb, a gente procurou. Lá também tem algumas casas de aluguel dessas maiores, além das empresas que trabalham com as casas. Mas a gente achou um apartamento estúdio, que seria uma cama, uma cozinha. Quarto, uma cozinha. Um quarto, né, com a cama, a cozinha e um banheiro, que pra gente é suficiente, porque a gente só vai passar a noite lá. A gente vai sair todos os dias na parte da manhã, voltar tarde, porque a gente vai fazer parque, ou vai fazer outros roteiros, e vai lá somente pra dormir. E ficar dentro de um condomínio. Isso eu achei muito legal, porque segurança, né? Querendo ou não, todo mundo acha que Estados Unidos não tem violência, não tem isso, mas qualquer lugar do mundo que a gente vá, a gente tem que se preocupar com a segurança, né? E tem toda a comodidade do condomínio também. Tem academia, tem piscina, salão de jogos, né? Esse apartamento ele é equipado com Wi-Fi também, tem a TV, tem o ar-condicionado, tem os utensílios lá da cozinha, né? Obviamente a parte da piscina a gente nem vai utilizar, porque a gente pouco vai ficar lá. Muito menos academia, porque eu não tô indo lá pra me fazer exercício, né? Mas vai que acontece, a gente acaba cancelando algum dia, que eu acho difícil fazer um parque, alguma coisa, mas a gente tem essa estrutura para usar. Outra diferença desse tipo de hospedagem com o hotel é a questão da alimentação, né? Os hotéis, a maioria dos hotéis só tem o café da manhã incluso, e alguns hotéis ainda cobram o café da manhã à parte. Não tem nada. Não tem nada de alimentação. Então você vai ter que pagar por essa alimentação dentro dos hotéis, ou vai fazer um jantar fora ou não. E nesses tipos de acomodação, né, tanto nas casas quanto nesse apartamento estúdio que a gente está fechando, nós mesmos podemos preparar a comida. Sempre tem uma cozinha com um fogãozinho, um micro-ondas, o frigobar. Então, às vezes, à noite você vai fazer só um lanche, não vai fazer um jantar, não vai sair, não teve tempo, você prepara ali mesmo. Então, também acaba tendo uma economia nessa questão de alimentação se você não prioriza isso na sua viagem, né? Então, por exemplo, a gente vai ter muitos dias que a gente vai ter parques, principalmente os parques da Disney, fecham bem tarde, porque tem o show, o espetáculo, então queima de fogos, a gente vai estar desde as 8 da manhã até praticamente 9 horas da noite no parque. Então a única coisa que eu vou querer é ir para casa e descansar, comer um lanche. Então nesses dias a gente não vai fazer um jantar. Então, tendo a cozinha lá, é uma facilidade também para poder estar aproveitando. Você passa no Walmart, que normalmente é sempre perto das hospedagens, tem outro mercado também grande lá, o Target, né? E você compra as coisas baratinhas lá e faz muita coisa gostosa. A gente vai fazer isso lá também, aí vocês vão poder verificar e ver o que compensa mais. Uhum. O Walmart não é só para comprar chocolate, doce, M&M's. Tem muita coisa no Walmart. Da hora também lá. Então, por hoje é isso. Amanhã a gente vai falar sobre os parques, que acho que é a parte principal da nossa viagem. A gente focou nisso, então vamos falar dos parques da Disney. Esse não é da Disney, da Universal. Esse é Universal. Como eles dizem, Harry Universal. Potter. E também tem o Busch Gardens e o SeaWorld. Aí a gente vai explicar direitinho como funciona, se é tudo uma coisa só, se é separado. E a gente fala isso amanhã, então. Muito obrigado. Compartilhem aí os nossos vídeos. Deem um joinha. E partiu. Até amanhã. Tchau.